Ele abriu a porta e viu a própria esposa prestes a agredir a sua mãe. Por alguns segundos, Stefano simplesmente não conseguiu reagir. A mulher em quem ele confiava cegamente estava com ódio no olhar, segurando uma concha de cozinha erguida, pronta para atacar. Na frente dela, alguém se colocou sem hesitar. A empregada. Com o corpo tenso, mas firme, ela protegia Dona Jo, frágil, extremamente magra, presa a uma cadeira de rodas, quase sem forças para se defender. Mas aquilo não era apenas uma discussão. Era só a ponta de algo muito mais sombrio. Porque o que Stefano ainda não sabia era que tudo aquilo não tinha começado naquele dia. Havia semanas, meses. Algo silencioso vinha acontecendo dentro da própria casa. E quando a verdade começou a surgir, ele percebeu que não estava diante apenas de uma traição, mas de um plano frio, calculado, que estava destruindo sua mãe aos poucos, sem que ninguém percebesse. E naquele instante, sua vida nunca mais seria a mesma. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Mas para entender o que aconteceu naquela tarde, é preciso voltar um pouco. Não muito. Só o suficiente para que você entenda quem era Stefano antes de tudo isso. Stefano tinha 34 anos. Era o tipo de homem que entra num ambiente e, sem dizer uma palavra, já transmite presença. Não porque fosse arrogante, muito pelo contrário. Era a segurança tranquila de quem já passou por fogo e saiu andando. De quem construiu tudo do zero, sem atalhos, sem facilidades. Cresceu sem pai. Perdeu o dele ainda criança, numa manhã comum que virou o dia mais pesado da sua vida. Tinha 7 anos e não entendia exatamente o que estava acontecendo. Só sabia que o homem que segurava sua mão no caminho para a escola nunca mais voltou para casa. Quem ficou foi Dona Jo. E ela segurou o mundo inteiro com as 2 mãos. Sem se quebrar na frente do filho. Sem deixar que a dor virasse derrota. Ela lavou roupa alheia, cuidou de casa de família, vendeu marmita, fez o que precisava ser feito, e fez com dignidade. Com a cabeça erguida. Stefano via tudo. Via a mãe chegar tarde, com os pés doloridos e o sorriso no rosto mesmo assim. Via ela esconder as contas quando achava que ele dormia. Via ela rezar baixinho antes de dormir, pedindo força para mais um dia. E aquelas imagens nunca saíram da sua memória. Foram elas que o fizeram correr mais rápido, trabalhar mais duro, não parar jamais. Aos 22 anos, tinha montado a primeira empresa pequena. Aos 26, já movimentava um negócio de verdade. Aos 30, era milionário. E o primeiro cheque gordo que assinou foi para comprar uma casa grande o suficiente para ter um quarto confortável para sua mãe. Porque para Stefano, uma coisa sempre foi inegociável. Dona Jo jamais ficaria sozinha. Ela havia dado tudo por ele. Agora era a vez dele cuidar dela. E foi assim que viviam, bem, tranquilos, próximos, até que Rafaela entrou na história. Ele a conheceu num evento de negócios. Uma noite elegante, cheia de gravatas e taças de vinho, onde Stefano estava mais preocupado com uma reunião do dia seguinte do que em conversar com alguém. Mas ela chegou perto. E algo nela era diferente. Rafaela tinha 31 anos. Linda, articulada, com um jeito de falar que prendia a atenção sem parecer que estava tentando. Ria na hora certa. Perguntava as coisas certas. Sabia ouvir de um jeito que fazia outra pessoa se sentir interessante. Stefano não era ingênuo. Mas também não era de ferro. Saíram algumas vezes. Ela parecia genuína. Mostrava interesse na vida dele, na história dele, em Dona Jo. Perguntava sobre a mãe com um carinho que parecia real, dizia que admirava a relação dos dois. Em menos de um ano, estavam casados. A cerimônia foi simples, como Stefano preferia. Mas o momento em que Dona Jo sorriu da primeira fileira, com os olhos brilhando, foi o suficiente para ele sentir que estava fazendo a coisa certa. Os primeiros meses foram tranquilos. Rafaela se adaptou à casa. Tratava a Dona Jo com educação. Às vezes até sentava para conversar com ela. Stefano respirava aliviado. Achava que havia encontrado não só uma esposa, mas alguém que completaria a família que tanto queria reconstruir. Mas havia algo que ele não percebia. Rafaela nunca estava à vontade. Não de verdade. Havia uma tensão sutil por trás do sorriso dela.
Uma impaciência que ela sabia esconder bem. Uma frieza nos olhos que só aparecia em frações de segundo, quando ela achava que ninguém estava olhando. Ana, a empregada, notava. Ana tinha 42 anos, trabalhava na casa de Stefano havia 3. Era uma mulher discreta, de poucas palavras, mas de olhos que não perdiam nada. O tipo de pessoa que todo mundo tende a ignorar justamente porque está sempre presente, sempre em segundo plano. E foi esse segundo plano que lhe deu acesso a coisas que outros não viam. Ela notava quando Rafaela saía da cozinha apressada ao ouvir os passos de Stefano. Notava o jeito como ela olhava para Dona Jo quando pensava estar sozinha. Notava o quanto Dona Jo havia mudado nos últimos meses. E essa mudança era a parte que mais perturbava a Ana. A mulher que ela conhecera era cheia de vida. Sentava na varanda, gostava de novela, ria das histórias que contava sobre quando Stefano era pequeno. Tinha disposição, apetite, brilho. Mas agora, Dona Jo mal comia. Havia emagrecido de forma assustadora. As mãos tremiam. E havia dias em que ela mal conseguia abrir os olhos direito. Ana não sabia nomear o que sentia. Mas sabia que alguma coisa estava muito, muito errada. E enquanto ela tentava entender o que era, lá fora, Stefano seguia sua rotina, confiante de que sua família estava bem. Sem imaginar o que estava acontecendo dentro da própria casa. Sem imaginar o que ainda estava por vir. Ana não era o tipo de pessoa que falava sem ter certeza. Pelo contrário, era exatamente por isso que ainda não havia dito nada. Porque o que ela estava percebendo era sério demais para ser tratado com leveza. E ela sabia que, se fosse falar, precisava ter mais do que uma sensação. Precisava ter algo concreto. Algo que não pudesse ser descartado com uma explicação simples. Então ela observou. Em silêncio. Com a paciência de quem aprendeu que a verdade, cedo ou tarde, sempre aparece. Dona Jo havia piorado de forma que já não dava mais para ignorar. Nas últimas semanas, ela havia perdido tanto peso que as roupas pareciam pertencer a outra pessoa. O rosto, antes redondo e expressivo, estava afundado. As bochechas sumidas. Os olhos, que sempre foram vivos, curiosos, cheios de história, agora tinham um cansaço profundo que ia além do sono. Ela reclamava de enjoo quase todos os dias. Tinha dificuldade para engolir. E havia momentos em que simplesmente ficava parada, olhando para o nada, como se o esforço de estar presente fosse grande demais. Stefano havia levado a mãe a 3 médicos diferentes. O primeiro disse que poderia ser algo relacionado à idade, prescreveu vitaminas e pediu exames de rotina. O segundo suspeitou de uma possível infecção viral, ajustou a alimentação e recomendou repouso. O terceiro, mais cauteloso, pediu uma bateria de exames mais completa, mas os resultados demoravam, e enquanto isso, Dona Jo continuava definhando. Nenhum deles chegou perto da verdade. Porque a verdade não estava em nenhum exame de sangue convencional. A verdade estava dentro daquela casa. Foi numa tarde de quarta-feira que Ana viu pela primeira vez. Stefano havia saído cedo para uma reunião. A casa estava quieta. Dona Jo descansava no quarto, e Ana preparava o almoço na cozinha quando ouviu passos. Rafaela entrou com uma expressão que Ana nunca havia visto nela tão claramente. Não era o rosto de esposa preocupada. Não era o rosto de nora atenciosa. Era outro rosto. Frio. Calculado. Com um propósito que Ana não conseguiu nomear naquele instante, mas que fez seu estômago se contrair de um jeito instintivo, animal. O tipo de reação que o corpo tem quando percebe perigo antes que a mente consiga processá-lo. Rafaela se aproximou da panela onde o caldo de Dona Jo estava sendo preparado. Deixa que eu termino, ela disse, com uma voz suave, quase gentil. Ana hesitou. Não precisa, Dona Rafaela. Já estou quase terminando. Eu disse que termino, Rafaela repetiu. Desta vez, sem gentileza. Ana saiu da cozinha, mas não foi longe. Ficou do lado de fora, com o ouvido atento, o coração acelerado. Ouviu o som de um armário sendo aberto. Ouviu o barulho de um líquido. E depois, silêncio. Quando voltou, o caldo estava pronto. Rafaela havia sumido. E havia um cheiro levemente diferente no ar, tão sutil que qualquer outra pessoa nem teria notado. Mas Ana notou. Ela ficou parada diante da panela por um longo momento. Depois, tomou uma decisão silenciosa.
Descartou o caldo. Preparou outro, do zero, com os próprios olhos fixos em cada etapa. E não disse nada. Ainda não. A partir daquele dia, Ana mudou sua rotina sem que ninguém percebesse. Passou a chegar mais cedo. Passou a preparar a comida de Dona Jo ela mesma, sempre, sem deixar que outra mão tocasse naquelas panelas. Passou a ficar por perto nos momentos em que Rafaela circulava pela casa. Não de forma óbvia. Não de forma que levantasse suspeitas. Mas sempre presente. Sempre atenta. E quanto mais ela observava, mais as peças iam se encaixando de um jeito que a deixava com frio na espinha. Havia dias em que Rafaela entrava no quarto de Dona Jo quando achava que estava sozinha com ela. Ana ouvia os murmúrios antes de conseguir chegar perto. Palavras ditas em voz baixa, mas com uma crueldade que não precisava de volume para machucar. Você sabe que está no caminho, né? Rafaela dizia, com aquela voz mansa que usava como disfarce. Enquanto você estiver aqui, ele nunca vai ser totalmente meu. Dona Jo não respondia. Apenas olhava para frente, com os lábios fechados e os olhos marejados. Você é forte, hein? Rafaela continuava, com um sorriso que não chegava aos olhos. Teimosa. Mas tudo tem um limite. Ana entrava na sequência, com uma desculpa qualquer, uma toalha, um copo d'água, qualquer coisa, e Rafaela voltava imediatamente ao papel de nora atenciosa. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquelas palavras nunca tivessem sido ditas. Dona Jo nunca contou nada para Stefano. Ana entendia o porquê. A mulher amava o filho acima de tudo. E sabia, melhor do que ninguém, que revelar aquilo seria jogar uma bomba no meio da vida que ele havia construído com tanto esforço. Ela preferia sofrer em silêncio a ser a razão da dor do filho. Era exatamente o tipo de amor que pessoas como Rafaela calculam e exploram. E Stefano seguia sem saber. Voltava para casa toda noite, perguntava como a mãe havia passado o dia, recebia um foi tranquilo de Rafaela e um sorriso cansado de Dona Jo, e acreditava. Por que queria acreditar? Porque era mais fácil acreditar. Porque às vezes a gente protege a própria ilusão sem perceber. Foi numa noite, tarde, que Ana tomou sua primeira decisão concreta. Estava sozinha na cozinha, guardando os utensílios, quando seus olhos pousaram no armário que Rafaela havia aberto naquela tarde. Ela hesitou. Olhou para os lados. E abriu. Entre os produtos de limpeza, havia uma pequena garrafa de vidro escuro. Sem rótulo. Com um líquido espesso dentro. Ana não tocou nela. Fechou o armário devagar. E ficou parada no meio da cozinha, com as mãos frias e o coração na garganta. Ela ainda não tinha certeza absoluta. Mas o que sentia naquele momento ia muito além de uma suspeita. Aquilo ali era a resposta para tudo. Para o emagrecimento. Para os enjoos. Para os exames que não fechavam. Para o apagamento lento de uma mulher que deveria estar cheia de vida. E a pergunta que martelava na sua cabeça agora não era mais o que está acontecendo. Era outra. Muito mais urgente. Quanto tempo Dona Jo ainda tinha? Ana não dormiu naquela noite. Ficou na cama de olhos abertos, com o teto da kitnet pequena onde morava fazendo companhia ao pensamento que não parava de girar. A garrafinha. O líquido escuro. O armário de produtos de limpeza. Ela revirava tudo na cabeça, tentando encontrar uma explicação razoável. Tentando se convencer de que havia alguma chance de estar errada. Que talvez fosse algum produto doméstico comum, guardado fora do lugar por descuido. Mas quanto mais tentava, menos conseguia. Porque os fatos não mentiam. Dona Jo havia sido uma mulher saudável até pouco tempo atrás. Sem histórico de doença grave, sem problema crônico, sem nada que justificasse aquela queda tão rápida. E os médicos, 3 deles, não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Mas Ana sabia o que estava acontecendo. Ou pelo menos estava começando a saber. E essa certeza crescendo dentro dela era mais pesada do que qualquer coisa que já havia carregado na vida. Na manhã seguinte, ela chegou à casa mais cedo do que o habitual. Stefano ainda estava se preparando para sair. Rafaela dormia. A casa tinha aquele silêncio morno das manhãs em que o dia ainda não começou de verdade. Ana foi direto ao quarto de Dona Jo. A senhora estava acordada, deitada de lado, com o olhar fixo na janela. A luz da manhã batia no rosto dela de um jeito que deixava visível o quanto havia mudado. A pele estava sem cor.
O pescoço, fino demais. As mãos, pousadas sobre o lençol, pareciam frágeis como papel. Bom dia, Dona Jo, Ana disse, baixinho, sentando na cadeira ao lado da cama. A senhora virou o rosto devagar. Bom dia, minha filha. A voz estava rouca. Cansada. Ana ajudou ela a se sentar, ajustou o travesseiro, ofereceu um copo de água. E enquanto fazia tudo isso, observava. Procurava marcas. Procurava sinais que ela pudesse ter perdido antes. A senhora dormiu bem? Ela perguntou. Dona Jo deu um sorriso pequeno, do tipo que não engana ninguém. Dormi, ela respondeu. Mas os sonhos não deixaram descansar. Ana não pressionou. Ficou um momento em silêncio, e foi Dona Jo quem falou primeiro. Você é uma boa pessoa, Ana, ela disse, com uma calma que doía. Não deixa de ser, tá? O mundo precisa de gente assim. Ana sentiu a garganta apertar. Havia algo naquelas palavras que soou como despedida. E aquilo a assustou mais do que qualquer coisa. Naquele mesmo dia, Stefano saiu para uma série de reuniões que se estenderia até o fim da tarde. Rafaela ficou em casa. E foi aí que o comportamento dela mudou de um jeito que Ana nunca havia visto antes com tanta clareza. Sem Stefano por perto, a máscara escorregava mais fácil. Rafaela circulava pelos cômodos com uma liberdade diferente. Falava mais alto. Ria de coisas que nem tinham graça. E quando passava pelo corredor em frente ao quarto de Dona Jo, havia uma leveza cruel no passo dela, como se a fragilidade da sogra fosse, de alguma forma, satisfatória. Na hora do almoço, Rafaela se ofereceu para levar a bandeja para Dona Jo. Eu levo, ela disse, antes que Ana pudesse se mover. Pode deixar, eu já vou, Ana respondeu, firme, sem desviar o olhar. Houve um silêncio tenso entre as duas. Rafaela sorriu, mas era um sorriso que não chegava perto dos olhos. Tudo bem, ela disse, recuando. Você que sabe. Ana levou a bandeja. Ficou no quarto enquanto Dona Jo comia, devagar, com dificuldade, mas comia. E só saiu quando tinha certeza de que Rafaela havia se afastado do corredor. Aquela rotina silenciosa de proteção estava custando caro para Ana. Ela vivia em estado de alerta constante. Mas era o único jeito que sabia de manter Dona Jo segura enquanto Stefano não sabia da verdade. O problema era que ela ainda não sabia como contar. Não sem provas concretas. Não de um jeito que Stefano acreditasse de verdade, e não ficasse na dúvida, no meio de uma história que Rafaela certamente saberia desmontar com lágrimas e palavras bem escolhidas. Ana conhecia esse tipo de mulher. Inteligente da forma mais perigosa. Aquela que sabe exatamente o que dizer, quando dizer e com qual expressão no rosto. Se ela chegasse até Stefano apenas com suspeitas, Rafaela viraria o jogo antes mesmo que ele terminasse de ouvir. Então Ana esperou. Observou mais. E começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. 3 dias depois, a oportunidade apareceu. Rafaela havia saído para um compromisso e deixado claro que só voltaria à noite. Stefano estava no escritório. A casa era de Ana e Dona Jo. Com cuidado, ela voltou até a cozinha. Abriu o armário. A garrafinha ainda estava lá. Ana pegou desta vez, com um pano, sem tocar diretamente. Examinou o vidro escuro, tentando encontrar alguma pista. Não havia rótulo. Não havia identificação. Apenas aquele líquido espesso e escuro que não parecia nada inocente. Ela fotografou com o celular. Fotografou o armário. A posição da garrafa. Os produtos ao redor. Depois colocou tudo de volta exatamente como estava. Ela não sabia ainda o que fazer com aquelas fotos. Mas sabia que precisava delas. Porque estava convicta de uma coisa. Aquele frasco era a chave de tudo. Naquela noite, sentada na varanda dos fundos depois que a casa adormeceu, Ana olhou para o céu por um longo tempo. Pensou na própria vida. Em quantas vezes havia ficado quieta para não criar problema. Em quantas situações havia baixado a cabeça porque era mais fácil. Mas desta vez era diferente. Desta vez não era sobre ela. Era sobre uma mulher que a tratava com carinho, que perguntava sobre sua família, que um dia havia colocado a mão no seu rosto e dito que ela era uma dádiva. Era sobre uma vida que estava sendo apagada aos poucos. E Ana havia decidido, sem cerimônia, sem dramaturgia, lá dentro de si mesma,
que não ia ficar parada enquanto aquilo acontecia. Não importava o custo. Não importava o risco. Ela não ia deixar Dona Jo sozinha naquilo. O que ela ainda não sabia era que o tempo estava acabando muito mais rápido do que ela imaginava. A semana seguinte começou como as outras. Stefano saía cedo. Rafaela ficava em casa. Ana trabalhava. Dona Jo descansava. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que não estava ali antes. Ou talvez estivesse, e agora Ana simplesmente não conseguia mais ignorar. Ela andava pela casa com os olhos mais abertos do que nunca. Cada detalhe chamava atenção. Cada movimento de Rafaela era registrado mentalmente, guardado, analisado. E Rafaela, por sua vez, parecia perceber que algo havia mudado em Ana. Não de forma óbvia. Mas havia um olhar diferente que ela lançava às vezes, rápido, calculista, como se estivesse avaliando o quanto a empregada sabia. As duas nunca falaram sobre isso. Mas ambas sabiam que algo estava se acumulando entre elas. Uma pressão silenciosa, invisível, que crescia a cada dia que passava. Foi nessa semana que Dona Jo teve a primeira crise mais grave. Era início da manhã. Ana ainda estava preparando café quando ouviu um barulho vindo do quarto, um som abafado, como algo caindo. Ela largou tudo e correu. Dona Jo estava no chão, ao lado da cama. Havia tentado se levantar sozinha e as pernas simplesmente não a sustentaram. Estava com o olhar desorientado, tentando entender o que havia acontecido com o próprio corpo. Ana ajudou a se sentar, verificou se havia se machucado, chamou com calma. Tô aqui, Dona Jo. Tô aqui. A senhora respirava rápido. Com medo. Minhas pernas, ela murmurou. Não obedecem mais. Ana sentiu aquilo como uma faca. Porque sabia, tinha quase certeza, que aquilo não era envelhecimento natural. Aquilo era consequência. Ajudou ela a voltar para a cama, ajustou os travesseiros, ficou segurando a mão dela até a respiração normalizar. Você vai ficar bem, Ana disse. E rezou para que não estivesse mentindo. Stefano foi chamado. Voltou para casa ainda de manhã, com o rosto fechado, a preocupação estampada em cada detalhe. Entrou direto no quarto da mãe, sentou ao lado dela, ficou um bom tempo de mãos dadas com ela sem dizer nada. Ana observou da porta. Viu o quanto ele amava aquela mulher. Viu o quanto a situação o destruía por dentro, mesmo sem entender a causa real. E sentiu o peso daquilo que ela sabia e ele não. Rafaela apareceu logo depois, com uma expressão de preocupação tão bem construída que, se Ana não soubesse o que sabia, teria acreditado. Meu Deus, o que aconteceu? Ela disse, colocando a mão no ombro de Stefano. Precisa ligar pro médico de novo. Já liguei, ele respondeu, seco. Havia algo no tom dele naquele momento. Uma rispidez que não era comum. Como se, no fundo, alguma coisa nele já estivesse cansada, sem saber bem do que. O médico veio no mesmo dia. Examinou Dona Jo, ajustou a medicação, recomendou repouso absoluto e sugeriu que ela passasse a usar a cadeira de rodas para evitar novas quedas. É uma medida de segurança, ele explicou para Stefano. Até entendermos melhor o quadro dela. Stefano assentiu em silêncio. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Diziam que ele estava com medo. A cadeira de rodas chegou 2 dias depois. E com ela, algo mudou dentro de Dona Jo. Não de forma dramática. Ela não chorou, não reclamou, não fez cena. Era exatamente o tipo de mulher que enfrenta as coisas com silêncio e dignidade. Mas Ana percebeu. Percebeu no jeito como ela olhou para a cadeira pela primeira vez. Como se estivesse olhando para uma sentença. Como se aquele objeto de metal e rodas fosse a prova concreta de que algo havia sido perdido, e ela não sabia se voltaria a encontrar. Ana ajudou ela a sentar pela primeira vez. Ajustou os apoios dos pés. E quando terminou, Dona Jo colocou a mão sobre a dela e apertou. Não disse nada. Não precisou. Naquela noite, tarde, Ana estava terminando de organizar a cozinha quando Rafaela entrou. Era incomum. Rafaela raramente aparecia na cozinha naquele horário. Ela se serviu de um copo d'água, ficou encostada na bancada por um momento, e então olhou para Ana de um jeito diferente de tudo que havia feito antes. Direto. Longo. Como se estivesse atravessando ela. Você é muito dedicada, Rafaela disse,
Por fim. Fica até tarde. Chega cedo. Se preocupa muito com Dona Jo. Ana não desviou o olhar. Ela precisa de cuidado. Respondeu. Simples. Precisa. Rafaela concordou, com um meio sorriso. Ainda bem que tem você por aqui. Houve uma pausa. Tomara que continue tendo. Ela completou. E saiu. Ana ficou parada no meio da cozinha por um longo momento. Havia uma ameaça naquelas palavras. Velada, elegante, embrulhada em gentileza. Mas era uma ameaça. E ela havia entendido perfeitamente. No dia seguinte, Stefano anunciou na hora do jantar que precisaria viajar. Uma semana inteira. Negócios no sul que não podiam esperar. Você vai ficar bem? Ele perguntou para a mãe, segurando a mão dela sobre a mesa. Dona Jo sorriu daquele jeito que guardava tudo por baixo. Vou, filho. Vai tranquilo. Stefano olhou para Rafaela. Cuida dela para mim. Pode deixar, ela respondeu, com um sorriso suave. Pode ir tranquilo. Ana estava de costas, mas sentiu aquelas palavras como um balde de água fria. Porque ela sabia o que a ausência de Stefano significava. Sabia o que mudava quando ele não estava. E agora, com Dona Jo presa numa cadeira de rodas, ainda mais frágil, ainda mais vulnerável. O perigo havia aumentado. Muito. Ana passou aquela noite inteira pensando, calculando, tentando decidir se chegará a hora de falar, mesmo sem ter tudo o que precisava. Mas a resposta que chegava era sempre a mesma. Se ela falasse sem prova, Rafaela destruiria tudo. E Dona Jo pagaria o preço. Ela precisava aguentar mais um pouco. Precisava ser mais esperta. Só não sabia se o tempo ainda estava do seu lado. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixa seu like. No final desse vídeo, quero que você responda essa pergunta. E se fosse sua mãe passando por essa situação, o que você faria? Stefano partiu numa manhã de terça-feira. A mala na mão, o abraço demorado na mãe, um beijo rápido em Rafaela, e o carro sumiu no fim da rua. A casa ficou quieta. Mas era um silêncio diferente. Pesado. Como o silêncio antes de uma tempestade que você sente chegar mas ainda não consegue ver. Ana ficou na janela por um momento, olhando a rua vazia. Depois respirou fundo e voltou para dentro. Ela sabia o que precisava fazer. Ficar perto. Ficar atenta. Não deixar brechas. O primeiro dia foi suportável. Rafaela ficou no quarto pela manhã. Saiu para um almoço com amigas no início da tarde e voltou apenas no fim do dia. Ana aproveitou cada hora de ausência para cuidar de Dona Jo com mais tranquilidade. Banho, alimentação, conversa, um pouco de sol na varanda. Dona Jo estava quieta. Mais do que o habitual. A senhora tá bem? Ana perguntou, enquanto penteava o cabelo dela com cuidado. Tô pensando. A senhora respondeu. Em quê? Dona Jo ficou em silêncio por um momento. No meu filho, ela disse, por fim. Fico pensando se ele tá feliz de verdade. Ana não respondeu imediatamente. Havia uma profundidade naquela pergunta que ia muito além da preocupação comum de mãe. Era como se Dona Jo, mesmo sem saber de tudo, sentisse que algo estava errado. Que o filho havia construído uma vida bonita por fora, mas que havia algo podre por dentro. Ele te ama muito, Ana disse, com cuidado. Isso eu sei. Dona Jo assentiu devagar. Eu também sei, ela respondeu. Por isso não digo nada. Ana parou com o pente na mão. Aquilo havia sido uma confissão. Pequena, velada, mas uma confissão. Dona Jo sabia mais do que deixava parecer. E carregava aquilo sozinha para não machucar o filho. Ana sentiu a garganta fechar. E prometeu a si mesma, naquele instante, que aquela mulher não carregaria mais nada sozinha. O segundo dia foi quando as coisas começaram a mudar. Rafaela acordou com uma energia diferente. Mais solta. Mais ela mesma. A versão dela que só aparecia quando Stefano não estava. Andava pela casa como se o espaço inteiro lhe pertencesse. Falava alto ao telefone, ria de forma que ecoava pelos corredores, e havia uma leveza no comportamento dela que era perturbadora justamente porque estava fora de lugar. A casa não era motivo de leveza. Dona Jo estava doente. Mas Rafaela parecia aliviada. Na hora do almoço, ela se aproximou da cozinha enquanto Ana preparava o prato de Dona Jo. Ela vai comer isso?
Rafaela disse, olhando para a panela com um ar de descaso. Vai, Ana respondeu, sem virar. Parece sopa de hospital. É o que o médico recomendou. Rafaela ficou parada por um momento, como se fosse dizer algo mais. Então simplesmente pegou uma fruta da fruteira e saiu. Mas antes de virar o corredor, ela parou. Ana, ela chamou, sem se virar. Sim. Você sabe qual é o seu lugar nessa casa, né? Ana não respondeu. Rafaela continuou andando. E Ana ficou com as mãos firmes na colher, o coração acelerado, e a certeza cada vez mais sólida de que aquela mulher estava perdendo a paciência. Na tarde do terceiro dia, aconteceu algo que Ana não esperava. Ela estava dobrando roupas no corredor quando ouviu a voz de Rafaela vindo do quarto de Dona Jo. Não era a voz que usava quando Stefano estava em casa. Era a outra voz. Baixa, cortante, carregada de um desprezo que não se dava ao trabalho de se esconder. Ana se aproximou devagar, sem fazer barulho. Sabe o que eu acho engraçado? Rafaela dizia. Que você ainda acha que tem algum poder aqui. Que o seu filho vai sempre correr atrás de você. Silêncio de Dona Jo. Ele construiu tudo isso. Rafaela continuou. A casa, o dinheiro, o sucesso. E ainda desperdiça metade da energia preocupado com uma velha que mal consegue se manter de pé. Ana sentiu o sangue gelar. Você é um peso, Rafaela disse, com uma frieza assustadora. Sempre foi. E quanto antes ele entender isso, melhor para todo mundo. Ana entrou no quarto. Sem pedir licença. Sem desculpa. Sem suavizar. Rafaela se virou com uma expressão de surpresa que rapidamente virou irritação. O que foi? Preciso trocar o curativo da Dona Jo, Ana disse, olhando direto para ela. As duas se encararam por um segundo que pareceu muito mais longo. Rafaela saiu sem dizer mais nada. E Ana foi até Dona Jo, que estava com os olhos marejados mas o queixo erguido, com aquela dignidade silenciosa que nunca havia perdido, mesmo com tudo que estava suportando. Obrigada, Dona Jo murmurou. Não precisa agradecer, Ana respondeu. Mas por dentro, estava tremendo. Não de medo, de raiva. Uma raiva fria, controlada, que ela sabia que precisava guardar com cuidado. Porque se deixasse vazar na hora errada, tudo poderia se perder. Naquela noite, Ana mandou uma mensagem para a própria irmã. Não contou tudo. Não podia ainda. Mas disse o suficiente para que alguém soubesse o que estava acontecendo. Alguém de fora. Alguém que pudesse ser acionado se necessário. Porque ela havia entendido algo naquela tarde. Rafaela estava escalando. Cada dia sem Stefano era um dia em que os limites dela recuavam um pouco mais. E ainda faltavam 4 dias para ele voltar. 4 dias. Ana olhou para o teto no escuro e fez uma conta simples. Ela precisava aguentar 4 dias. Precisava manter Dona Jo segura por 4 dias. Parecia pouco. Mas ela já sabia que não era. Porque algumas coisas podem mudar completamente em 4 dias. Em 4 horas. Em 4 minutos. E quando mudassem, ela precisava estar pronta. O 4º dia chegou pesado. Havia algo no ar da casa que Ana não conseguia nomear, mas que sentia na pele desde o momento em que entrou pela porta de manhã cedo. Uma tensão diferente. Como se as paredes estivessem guardando algo que ainda não havia acontecido, mas que estava prestes a acontecer. Rafaela já estava acordada quando Ana chegou. Isso era incomum. Ela costumava dormir até tarde quando Stefano não estava. Mas naquele dia estava na sala, de roupão, com uma xícara de café na mão e um olhar distante que Ana não conseguiu decifrar. Não cumprimentou. Apenas olhou. E voltou os olhos para a janela. Ana foi direto para o quarto de Dona Jo. A senhora estava acordada, mas havia algo diferente nela também. Estava mais quieta do que de costume. O olhar, que nos últimos dias ainda carregava alguma centelha de resistência, parecia mais apagado. Dona Jo, Ana chamou, sentando ao lado dela. Como a senhora passou a noite? Passei, ela respondeu, com uma voz que mal saía. Ana tocou a testa dela. Estava quente. Não muito, mas o suficiente para preocupar. Vou fazer um chá para a senhora, tá? E um caldinho leve. Dona Jo assentiu, com os olhos fechando devagar.
Ana saiu do quarto com o coração mais apertado do que nunca. Na cozinha, enquanto aquecia a água, ela ouviu passos. Rafaela entrou, jogou a xícara vazia na pia e ficou de costas por um momento. Então virou. Ela piorou? Perguntou, com uma naturalidade que gelava. Está com um pouco de febre, Ana respondeu, sem desviar o olhar da panela. HM, Rafaela fez um som vago. Talvez seja hora de ligar pro médico. Vou ligar sim. Houve uma pausa. Rafaela disse, devagar, talvez seja só o corpo dela cedendo. Afinal, ela já não é jovem. Ana parou. Aquilo não havia sido dito com preocupação. Havia sido dito com alívio. Ela não respondeu. Continuou mexendo a panela, com os dentes cerrados e os olhos fixos no fogo. Rafaela saiu da cozinha. E Ana ficou sozinha com o barulho da água fervendo e a clareza absoluta de que precisava fazer algo, antes que fosse tarde demais. Ela ligou para o médico. Explicou os sintomas, a febre, o cansaço acentuado. O médico orientou manter hidratação, monitorar a temperatura e ligar novamente se piorasse. Ana anotou tudo. Cuidou de Dona Jo com redobrada atenção ao longo de toda a tarde. Chá, caldo, compressas frias na testa, conversa baixinha para que ela não se sentisse sozinha. Rafaela não apareceu no quarto uma vez sequer. Ficou na sala, no quarto dela, no mundo dela, como se a sogra doente fosse um detalhe irrelevante. E à medida que as horas passavam, Ana percebia que o comportamento de Rafaela estava mudando de forma preocupante. Havia uma impaciência crescendo nela. Uma agitação contida. Como se ela estivesse esperando algo. Ou calculando algo. A noite fechou rápido. Dona Jo havia dormido no fim da tarde e Ana aproveitou para arrumar a cozinha, preparar o jantar e manter os ouvidos abertos. Foi por volta das 8 da noite que Rafaela apareceu na porta da cozinha. Dessa vez não havia xícara na mão. Não havia pretexto. Ela simplesmente ficou parada na entrada, com os braços cruzados, olhando para Ana de um jeito que fazia a situação parecer um interrogatório. Você vai ficar aqui até que horas? Ela perguntou. Até terminar o que precisa ser feito. Ana respondeu. Já terminou. Rafaela disse. Pode ir. Ana virou devagar. Dona Jo ainda precisa de cuidado esta noite. Eu cuido. As duas palavras foram ditas com uma firmeza que não era proteção. Era dispensa. Ana sentiu aquilo como um sinal. Com todo respeito, ela disse, com calma, o médico orientou o monitoramento constante. Prefiro ficar. Rafaela descruza os braços. Deu um passo para dentro da cozinha. Eu não estou perguntando o que você prefere, ela disse, com a voz baixando de um jeito que ficou mais ameaçador do que se tivesse gritado. Estou dizendo que pode ir. O silêncio entre as duas durou alguns segundos. Ana avaliou. Se insistisse demais agora, Rafaela poderia encontrar uma forma de tirá-la da casa de vez, e aí Dona Jo ficaria completamente desprotegida. Às vezes recuar um passo era a única forma de não perder o terreno inteiro. Tudo bem, Ana disse. Vou terminar de guardar e saio. Rafaela observou por mais um momento. Depois saiu sem dizer mais nada. Ana demorou o máximo que pôde. Guardou cada utensílio devagar. Limpou a pia com atenção que normalmente não precisaria. E antes de sair, foi até o quarto de Dona Jo. A senhora estava dormindo. A respiração, irregular, mas presente. Ana ficou parada na porta por um momento, olhando para aquela mulher pequena, encolhida sob o lençol, que havia criado um filho sozinha e agora estava sendo destruída em silêncio dentro da casa que esse filho havia construído para ela. Havia uma injustiça naquilo que doía fisicamente. Ana ajustou o lençol, apagou a luz do abajur e saiu na ponta dos pés. Na saída, passou pelo corredor e ouviu Rafaela no quarto dela, falando ao telefone em voz baixa. Não dava para entender as palavras. Mas o tom era de alguém que estava combinando alguma coisa. Ana desceu as escadas. Atravessou o portão. E parou na calçada, com o celular na mão. Faltavam 2 dias para Stefano voltar. 2 dias. Ela olhou para a janela iluminada lá em cima. E tomou uma decisão que havia resistido por semanas. Ia ligar para Stefano. Naquele momento. Sem esperar mais. Sem provas suficientes. Sem o momento perfeito. Porque de repente,
Esperar pelo momento perfeito parecia mais perigoso do que agir antes da hora. Ela discou. O telefone chamou uma vez. 2. 3. Caiu na caixa de mensagens. Ana fechou os olhos por um segundo. Depois mandou uma mensagem curta, direta. Preciso falar com o senhor. É urgente. É sobre Dona Jo. Guardou o celular no bolso. E ficou parada na calçada escura, esperando. Torcendo para que ele visse a tempo. Stefano não respondeu naquela noite. A mensagem ficou com um único tique, não havia sido lida. Ana ficou acordada até a meia-noite, com o celular na mão, esperando a tela acender. Mas nada veio. Ela sabia que ele provavelmente estava num jantar de negócios. Ou numa reunião que se estendeu. Ou simplesmente com o celular no silencioso. Havia 1000 explicações possíveis. Mas nenhuma delas diminuía o peso daquilo que ela sentia. Porque enquanto ele estava longe, sem saber de nada, Dona Jo estava dentro daquela casa, sozinha com Rafaela. Na manhã seguinte, Ana chegou mais cedo do que nunca. Eram quase 6 da manhã quando entrou pela porta de serviço. A casa estava quieta. Ela foi direto para o quarto de Dona Jo. A senhora estava acordada, sentada na cama, com o olhar fixo na janela. A febre havia baixado durante a noite, mas o cansaço no rosto dela era de um tipo que não melhora com sono. Era o cansaço de quem está carregando algo pesado demais por tempo demais. A senhora dormiu? Ana perguntou, baixinho. Um pouco, Dona Jo respondeu. Ana sentou ao lado dela. Ela entrou aqui de noite, Dona Jo disse, depois de um momento. Ana ficou quieta. Ficou me olhando, a senhora continuou, com a voz sem emoção, como quem relata um fato. Não disse nada. Só ficou na porta, me olhando. Por um tempão. Ana sentiu o estômago virar. Depois apagou a luz e foi embora. Silêncio. Eu fiquei no escuro, com os olhos abertos. Dona Jo disse. Rezando. Ana tomou a mão dela com cuidado. Não disse nada. Porque não havia palavra que fosse suficiente para aquele momento. Stefano respondeu a mensagem às 7:30 da manhã. Uma linha só. O que foi? Aconteceu alguma coisa com ela? Ana foi para o quintal antes de responder. Longe o suficiente para não ser ouvida. Digitou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado de quem sabe que o que vai dizer pode mudar tudo, ou ser usado contra ela. Dona Jo não está bem. Estou preocupada com o que acontece aqui quando o senhor não está. Precisamos conversar pessoalmente. Por favor, se puder antecipar a volta. Enviou. Ficou olhando para a tela. 3 minutos depois, o celular vibrou. Vou ver o que consigo. Fica de olho nela para mim. Ana respirou. Não era uma confirmação de que ele voltaria mais cedo. Mas era alguma coisa. Era ele levando a sério. E por agora, teria que ser suficiente. A manhã transcorreu com uma calma que Ana não confiou nem por um segundo. Rafaela ficou no quarto até tarde. Quando desceu, estava arrumada, perfumada, com aquele ar de quem passou a manhã inteira cuidando da própria imagem, e zero tempo pensando em mais ninguém. Almoçou sozinha na sala. Não perguntou pela sogra. Não olhou na direção do corredor. E saiu no início da tarde sem dizer para onde ia. Ana aproveitou. Cuidou de Dona Jo com calma, sentou com ela na varanda por um tempo, deixou o sol bater no rosto da senhora enquanto conversavam sobre coisas simples. O jardim, o tempo, uma história antiga que Dona Jo contou sorrindo sobre Stefano criança. Foi o momento mais leve dos últimos dias. E justamente por isso doeu. Porque Ana sabia que aquela leveza era temporária. Que Rafaela voltaria. E que o dia ainda não havia terminado. Ela voltou no fim da tarde. Com sacolas. Com um humor que Ana não conhecia, expansivo, quase eufórico, como alguém que acabou de resolver algo importante. Entrou na cozinha, colocou as sacolas na bancada e ficou mexendo em coisas sem necessidade aparente. Ana estava lá, preparando o jantar de Dona Jo. Deixa que eu faço, Rafaela disse. Era a mesma frase de sempre. Dita com a mesma leveza disfarçada. Não precisa, Ana respondeu. Já tô quase terminando. Ana. O tom havia mudado. Ana virou. Rafaela estava com as mãos apoiadas na bancada,
olhando para ela com uma expressão que misturava impaciência com algo que parecia quase diversão. Você acha que eu não sei o que você está fazendo? Ela disse. Ana não respondeu. Você acha que eu não percebo? Rafaela continuou, devagar, que você fica me vigiando? Que fica se colocando no meio? Eu cuido da dona Jo, Ana disse, simples. É o meu trabalho. Seu trabalho, Rafaela repetiu, com um sorriso que não era sorriso. Claro. Ela se afastou da bancada. Deu alguns passos lentos pela cozinha, como quem está pensando em voz alta. Sabe o que acontece com a empregada que se mete demais na vida dos patrões? Ela perguntou, sem olhar para Ana. Silêncio. Fica sem emprego, Rafaela completou. Simples assim. Ana olhou nos olhos. Pode me mandar embora quando quiser, ela disse, com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Mas enquanto eu estiver aqui, vou cuidar dela. Algo passou pelo rosto de Rafaela. Uma centelha rápida. Raiva. Raiva de verdade, não a versão controlada que ela costumava usar. E por uma fração de segundo, Ana viu sem filtro quem aquela mulher realmente era. Fria. Calculista. E completamente disposta a fazer o que fosse necessário para conseguir o que queria. Rafaela não disse mais nada. Pegou uma das sacolas da bancada e saiu da cozinha. Naquela noite, Ana dormiu na casa. Não havia sido convidada. Não havia pedido permissão. Simplesmente pegou uma manta, se instalou na cadeira do quarto de Dona Jo e ficou ali. A senhora olhou para ela com os olhos marejados. Você não precisa fazer isso, ela murmurou. Eu sei, Ana respondeu. Mas quero. Dona Jo fechou os olhos. E pela primeira vez em muitos dias, a respiração dela foi se tornando mais lenta, mais suave. Como a de alguém que finalmente se permite descansar porque sabe que não está sozinha. Ana ficou acordada, com os olhos na porta, esperando. Faltava um dia para Stefano voltar. Um dia. Ela só precisava de um dia. Mas lá pelas 2 da manhã, o celular vibrou. Era Stefano. Conseguia antecipar. Chego amanhã de manhã. Ana fechou os olhos por um segundo. Mas antes que o alívio pudesse se instalar de verdade, ouviu passos no corredor. Lentos. Deliberados. Parando exatamente na frente da porta do quarto. Ana não se mexeu. Ficou na cadeira, com o corpo tenso como arame, os olhos cravados na porta. Os passos haviam parado ali. Do lado de fora. Não havia batida. Não havia voz. Só aquela presença imóvel no corredor, silenciosa, pesada, como a de um animal que para antes de atacar. Ana prendeu a respiração. Dona Jo dormia, alheia a tudo, frágil demais para saber o quanto precisava ser protegida naquele momento. Os segundos se arrastaram, cada um deles com o peso de 1 hora. E então os passos recomeçaram. Lentos, deliberados, afastando-se pelo corredor até sumirem no silêncio da casa. Ana só soltou o ar quando o silêncio voltou de verdade. Mas não relaxou, porque havia entendido algo naquele momento. Rafaela não estava apenas circulando pela casa. Ela estava verificando, medindo, esperando a primeira brecha. O amanhecer chegou cinza e pesado. Ana havia cochilado por períodos curtos, acordando ao menor barulho, um rangido no assoalho, o vento na janela, a respiração de Dona Jo mudando de ritmo. Quando o céu finalmente clareou, ela se levantou com as costas doendo e os olhos queimando. Foi até a janela. A rua estava vazia. Mas dentro daquela casa, ela sentia, na pele, no estômago, naquele lugar fundo onde o instinto fala mais alto que o raciocínio, que o dia que estava começando não seria como os outros. Rafaela desceu por volta das 9. E foi aí que Ana soube. Não era o roupão frouxo dos dias anteriores. Estava vestida, maquiada, com os cabelos arrumados, e uma energia contida que transformava cada movimento dela em algo calculado. Era a postura de quem acordou com uma decisão tomada e está apenas esperando o momento certo de executá-la. Não cumprimentou ninguém. Foi direto para a cozinha, abriu a geladeira, ficou parada na frente dela por um momento longo demais para ser casual. Fechou sem pegar nada. Virou. O remédio dela. Já deu? Perguntou, com uma naturalidade que era ensaiada demais. Já, Ana respondeu, sem piscar.
Rafaela assentiu devagar. Os olhos dela varreram a cozinha por um segundo, as panelas, a bancada, a bandeja preparada para Dona Jo. Depois saiu sem dizer mais nada. Ana ficou parada no meio da cozinha com o coração martelando. Aquele interesse nos remédios não era cuidado. Era mapeamento. Ela estava procurando uma janela. Um momento. Um descuido de Ana que abrisse espaço para o que ela estava planejando. E Ana sabia, com uma clareza que gelava, que esse momento não podia existir. Amanhã virou uma guerra silenciosa. Rafaela circulava. Ana se mantinha entre ela e Dona Jo como um muro invisível. Nenhuma das duas falava mais do que o necessário. Mas cada movimento era uma resposta ao movimento da outra. Um jogo tenso, sem tabuleiro, sem regras, onde o que estava em jogo era uma vida. Dona Jo estava mais fraca. A febre havia voltado. Os olhos, turvos. As mãos, frias apesar do calor do quarto. O Stefano vem hoje? Ela perguntou, com uma voz que mal saía. Vem, Dona Jo, Ana respondeu, segurando a mão dela. Já está a caminho. A senhora fechou os olhos. Graças a Deus, ela murmurou. 2 palavras. Mas carregavam dentro delas tudo o que ela havia segurado sem dizer por meses. Foi no início da tarde que o limite chegou. Ana havia saído do quarto por menos de 10 minutos. Apenas o tempo de trocar uma roupa de cama no corredor. 10 minutos. Não mais que isso. Quando voltou, a porta do quarto estava fechada. Ela havia deixado aberta. Ana empurrou a porta. E o que encontrou fez o sangue gelar nas suas veias. Rafaela estava de pé no meio do quarto. Não do lado de fora da cadeira de rodas. Ao lado. Próxima demais. Com o corpo inclinado levemente para frente, invadindo o espaço de Dona Jo de um jeito que não era acidental. E Dona Jo, aquela mulher que havia criado um filho sozinha, que havia enfrentado a vida sem se dobrar, estava com os ombros curvados, a cabeça baixa, os olhos no chão. Tinha sido reduzida a isso. Sentada numa cadeira de rodas, sem forças, sem defesa, enquanto a mulher que deveria chamá-la de mãe se inclinava sobre ela com ódio nos olhos. O que está acontecendo aqui? Ana perguntou, e a própria voz saiu diferente. Mais firme. Mais cortante do que ela pretendia. Rafaela se endireitou devagar. Virou com uma lentidão proposital. O tipo de movimento de quem não tem medo de ser pego porque acredita que ainda está no controle. Nada que seja da sua conta. Ela disse. Dona Jo, Ana chamou, ignorando Rafaela completamente. A senhora tá bem? A senhora demorou para responder. Quando levantou os olhos, havia algo neles que era pior do que dor. Era a vergonha. A vergonha quieta de quem foi pisado e não tem mais energia nem para sangrar. Algo quebrou dentro de Ana naquele instante. Não foi um pensamento. Não foi uma decisão racional. Foi um estalo. Preciso que a senhora saia desse quarto, ela disse para Rafaela. A voz não tremia. Deveria tremer, mas não tremeu. Rafaela deu um passo na direção dela. Você, ela disse, com os dentes semicerrados, não manda em nada aqui dentro. Você é empregada. Você limpa o chão dessa casa. Não se esqueça disso. Eu sei o que eu sou, Ana respondeu, sem recuar um centímetro. E sei o que a senhora é também. O silêncio que veio depois foi diferente de tudo. Rafaela ficou imóvel. E então algo nela simplesmente rompeu. A contenção. O cálculo. A camada fria e controlada que havia mantido invisível por tanto tempo. Tudo rachou de uma vez. O que apareceu por baixo era puro. Era ódio. Você não sabe com quem está mexendo, ela disse, com uma voz que havia descido um lugar mais primitivo, mais perigoso. Essa velha deveria ter sumido há muito tempo. E você, ela apontou o dedo, vai sumir junto com ela. Seus olhos varreram o quarto. E pousaram na concha de cozinha sobre a bandeja do almoço. Ana viu o exato momento em que a decisão cruzou o rosto dela. Viu a mão se mover. E se jogou na frente de Dona Jo antes de pensar. O próprio corpo como escudo. A concha erguida no ar. O rosto de Rafaela distorcido por uma raiva que não tinha mais forma humana. E o silêncio daquele quarto tão pesado que parecia sólido. Foi nesse instante exato, com a concha no alto, o corpo de Ana entre as duas, e Dona Jo sem fôlego atrás dela, que a porta da casa se abriu.
O tempo parou. Não de forma poética. De forma real. Aquele tipo de pausa que acontece quando algo tão inesperado ocorre que o cérebro simplesmente se recusa a processar tudo de uma vez. Stefano estava parado na entrada da casa. A mala ainda na mão. Os olhos percorrendo a cena à frente dele com uma lentidão que não era calma. Era choque. O tipo de choque que paralisa antes de destruir. Sua esposa. Com uma concha erguida no ar. A empregada, de corpo interposto, protegendo sua mãe. E Dona Jo, pequena, curvada, presa na cadeira de rodas, com os olhos arregalados e o rosto de quem havia desistido de se surpreender com o horror. Nenhum dos quatro se mexeu por alguns segundos. A cena estava congelada como uma fotografia que ninguém jamais deveria ter tirado. Foi Rafaela quem se moveu primeiro. A concha baixou devagar. E junto com ela, o rosto dela foi mudando, em tempo real, como uma máscara sendo recolocada às pressas. A raiva sumiu. Os olhos amoleceram. Os lábios se entreabriram com uma expressão que tentava dizer surpresa, constrangimento, inocência. Era impressionante. Assustadoramente impressionante. Stefano, ela disse, com a voz calculada para soar aliviada. Que susto! Não sabia que você chegava agora. Ele não respondeu. Continuava parado na entrada. A mala havia escorregado da mão sem que ele percebesse. Os olhos estavam fixos na cena à frente, não no todo, mas nos detalhes. Na postura de Ana. Na expressão de Dona Jo. Na concha que Rafaela segurava com uma naturalidade que não fazia sentido nenhum. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. A voz saiu baixa. Controlada demais para ser calma. Nada, Rafaela disse, com um sorriso leve. A gente estava tendo uma conversa e as coisas ficaram um pouco acaloradas. Você sabe como é. Não, ele disse. Não sei. Ana deu um passo à frente. O coração estava disparado, mas a voz que saiu foi firme. Eu preciso falar com o senhor, ela disse, olhando direto para Stefano. Agora. Por favor. Rafaela se interpôs com uma rapidez elegante. Stefano, você acabou de chegar, tá cansado, a gente pode. Rafaela. Uma palavra só. Dita de um jeito que ela nunca havia ouvido antes. Ela fechou a boca. Stefano foi até a mãe. Ajoelhou na frente da cadeira de rodas, tomou as mãos dela entre as suas e ficou olhando para o rosto daquela mulher, magra demais, cansada demais, envelhecida demais para o tempo que havia passado. Mãe, ele disse, com a voz quebrando numa fissura pequena, quase imperceptível. Tô aqui. Dona Jo não disse nada. Apenas colocou a mão no rosto do filho. E aquele gesto simples disse tudo o que ela havia guardado por meses. Stefano ficou parado assim por um longo momento. Depois se levantou. Virou para Ana. Me conta tudo. Rafaela tentou intervir 3 vezes. Na primeira, disse que Ana estava exagerando. Na segunda, que havia um mal-entendido enorme. Na terceira, Stefano a olhou de um jeito que a fez parar no meio da frase. Não foi um olhar de raiva. Foi pior. Foi o olhar de alguém que está ouvindo pela primeira vez uma música que sempre tocou ao fundo, e de repente entende a letra. Ana falou com cuidado. Não gritou. Não dramatizou. Não acusou com palavras grandes. Apenas contou. O caldo descartado. O armário. A garrafinha sem rótulo. As palavras que Rafaela dizia para Dona Jo quando achava que estava sozinha. Os passos no corredor de madrugada. O jeito como Dona Jo havia definhado, rápido demais, sem explicação médica suficiente. Cada detalhe. Cada momento. Cada coisa que ela havia guardado sozinha por semanas porque não tinha como provar, e porque sabia que, sem prova, Rafaela destruiria tudo. Stefano ouviu em silêncio absoluto. Sem interromper. Sem piscar. Com uma expressão que foi mudando devagar, da dúvida para o desconforto, do desconforto para a compreensão, da compreensão para algo que não tinha nome exato, mas que era visível em cada músculo do rosto dele. Quando Ana terminou, o silêncio durou muito. Isso é mentira, Rafaela disse, por fim. A voz havia perdido a suavidade. Havia uma aspereza ali que ela não estava conseguindo mais controlar. Essa mulher nunca gostou de mim. Desde o começo. E agora está inventando uma história por quê? Onde está a garrafinha? Stefano perguntou.
Rafaela parou. Que garrafinha! A que Ana encontrou no armário da cozinha. Não existe nenhuma garrafinha, Stefano. Isso é absurdo. Você vai acreditar numa empregada no lugar da sua esposa? Ele não respondeu. Virou e caminhou em direção à cozinha. Ana foi junto. Rafaela ficou alguns passos atrás, e pela primeira vez desde que tudo havia começado, havia algo diferente nela. Não era mais raiva. Era medo. Stefano abriu o armário debaixo da pia. Afastou os produtos de limpeza com as mãos. E parou. A garrafinha estava lá, exatamente onde Ana havia dito. O vidro escuro. O líquido espesso. Sem rótulo. Sem identificação. Ele pegou com cuidado, virou nas mãos, examinou. O silêncio da cozinha era ensurdecedor. O que é isso? Ele perguntou, sem virar. Rafaela não respondeu. Ele virou. O que é isso, Rafaela? Eu não sei o que é isso, ela disse. Não é meu. Tá no meu armário. Não sei como foi parar aí. Stefano ficou olhando para ela por um tempo que pareceu longo demais para qualquer mentira sobreviver. E então fez algo que Rafaela claramente não esperava. Colocou a garrafinha no bolso. Você tem 10 minutos para pegar suas coisas. Ele disse. Stefano. 10 minutos. A voz não estava alterada. Não havia grito. Não havia descontrole. Havia algo pior. Uma decisão final. Daquelas que não voltam atrás. Rafaela ficou parada por um momento, com os olhos brilhando de uma raiva que não tinha mais para onde ir, e então subiu as escadas sem dizer mais nada. Stefano ficou no meio da cozinha, com a garrafinha no bolso, e um casamento inteiro se desfazendo em tempo real dentro do peito. Rafaela saiu sem olhar para trás. A mala bateu na porta. O portão fechou com um som seco. E então a casa ficou quieta de um jeito que nunca havia ficado antes. Uma quietude diferente, mais limpa, como o ar depois de uma tempestade longa. Stefano ficou parado na janela, olhando o carro dela sumir na rua. Ana não disse nada. Havia momentos que não pediam palavra nenhuma. Aquele era um deles. A garrafinha foi entregue à polícia no dia seguinte. Stefano havia ligado ainda naquela noite para um advogado, depois para um delegado que conhecia, e então para o médico de Dona Jo, pedindo, com uma urgência que não precisava ser explicada, um exame toxicológico completo. O médico ouviu tudo em silêncio. E então disse algo que Stefano nunca esqueceria. Eu deveria ter pensado nisso antes. Os sintomas dela sempre foram compatíveis. Eu simplesmente não considerei essa possibilidade. Ninguém considerou. Era exatamente com isso que Rafaela havia contado. Com o fato de que ninguém imagina o que não quer imaginar. Com o fato de que a maldade real raramente parece maldade. Ela se veste de normalidade, de rotina, de coisas que estão bem debaixo do nariz, mas que os olhos se recusam a enxergar. O resultado do exame toxicológico levou alguns dias. Dias em que Stefano mal dormiu. Ficava no quarto da mãe até tarde, segurando a mão dela, conversando sobre coisas antigas, memórias da infância, histórias do pai que ele mal havia conhecido, momentos que só os dois guardavam. Dona Jo ouvia com os olhos fechados e um sorriso pequeno no canto da boca. Como se cada lembrança fosse uma compressa morna num lugar que havia ficado frio por tempo demais. Você não precisa ficar aqui me vigiando, ela disse numa dessas noites. Não tô vigiando, ele respondeu. Tô com saudade. Ela abriu os olhos e olhou para o filho. De mim? Eu tô aqui. Eu sei, ele disse. Por isso. Dona Jo apertou a mão dele. E nenhum dos dois precisou dizer mais nada. O laudo chegou numa manhã de quinta-feira. Stefano estava na sala quando o médico ligou. Ana estava na cozinha e ouviu apenas o silêncio dele, aquele tipo de silêncio que ocupa o espaço inteiro, que tem textura, que você consegue sentir mesmo sem ver o rosto de quem ouve. Quando ele desligou, ficou parado por um longo momento. Então foi até a cozinha. Ana o olhou. Ele a olhou. Era veneno, ele disse. 3 palavras. Simples. Devastadoras. Ana fechou os olhos por um segundo. Não era surpresa. Era confirmação, e às vezes a confirmação dói mais do que a suspeita, porque tira a última chance de estar errada. Ela vai ser presa? Ana perguntou. Já tá sendo, ele respondeu.
Rafaela foi detida naquela mesma tarde. O advogado de Stefano havia trabalhado rápido, com laudo em mãos e um histórico de comportamento que Ana havia ajudado a reconstituir com detalhes. Datas, situações, palavras que havia ouvido, o frasco fotografado no armário antes mesmo de ser encontrado por Stefano. As fotos de Ana foram fundamentais. Sem elas, a defesa de Rafaela teria tido muito mais espaço para trabalhar. Com elas, a teia se fechou. A prisão foi discreta, sem escândalo, sem câmeras, sem o tipo de cena que Rafaela certamente havia imaginado como o pior cenário possível. Apenas 2 policiais, uma viatura, e o fim abrupto de um plano que havia sido construído com paciência e frieza ao longo de meses. Stefano soube pela manhã. Ficou sentado à mesa por um longo tempo com café que esfriou sem ser bebido. Havia ali uma mistura de coisas que não cabiam num nome só. Alívio, raiva, dor, vergonha, culpa. A culpa, talvez, fosse a mais pesada. Porque ele havia estado lá, dentro da mesma casa, dormindo na mesma cama que aquela mulher. E não havia visto nada. Enquanto sua mãe era destruída aos poucos, ele havia estado presente, e completamente cego. Ana sentou à mesa com ele. Não foi convidada. Simplesmente foi. E Stefano não disse nada, porque não havia nada a dizer, apenas aceitar que aquela mulher havia enxergado que ele não conseguiu, e que o amor de Dona Jo por ele havia sido a arma usada contra ela, porque ela nunca diria nada que pudesse magoar o filho. Ela sabia? Ele perguntou, de repente. Minha mãe sabia o que estava acontecendo com ela? Ana pensou antes de responder. Eu acho que ela suspeitava, disse, com cuidado. Mas preferia não saber com certeza. Para não ter que te contar. Stefano fechou os olhos. E pela primeira vez desde que havia chegado em casa e encontrado aquela cena, algo nele desmoronou de verdade. Não com grito. Não com choro alto. Com aquele tipo de colapso silencioso que acontece quando a força que segurou tudo por tempo demais finalmente entende que pode parar. Os meses que se seguiram foram lentos. E foram necessários. Com o veneno fora do corpo e os cuidados médicos adequados finalmente funcionando sem sabotagem, Dona Jo começou a reagir. Devagar, mas de forma real. O apetite voltou primeiro, pequeno, tímido, mas voltou. Depois o peso. Depois a cor no rosto. Depois aquele brilho nos olhos que Ana havia visto sumir aos poucos e que agora retornava da mesma forma. Gradual, teimoso, lindo. As sessões de fisioterapia começaram na 4ª semana. Eram difíceis. Dona Jo reclamava, com humor, o que já era um sinal enorme, que as pernas haviam esquecido o que era trabalhar. Elas precisam de lembrete, a fisioterapeuta dizia, rindo. Elas precisam de milagre, Dona Jo respondia. E então vinha o milagre. Pequeno. Primeiro. Os pés pressionando o chão com mais firmeza. Os joelhos respondendo. O equilíbrio voltando. Até que numa manhã comum, sem aviso, sem cerimônia, Dona Jo se levantou da cadeira de rodas. Deu 3 passos. E parou. Olhou para Ana, que estava parada na porta com a mão na boca. Olhou para Stefano, que havia chegado sem avisar naquele dia, como se algo dentro dele soubesse que precisava estar ali. E sorriu. Um sorriso que começou pequeno e foi tomando o rosto inteiro, cheio, real, do tipo que não se fabrica e não se esquece. Stefano cruzou o cômodo em 2 passos e abraçou a mãe de pé. De pé. Ana virou o rosto para o lado. Mas as lágrimas vieram de qualquer jeito. Algumas semanas depois, a vida dentro daquela casa havia mudado de um jeito que era difícil de descrever com palavras. Não era apenas o fato de Rafaela não estar mais lá. Era algo mais profundo. Era como se a casa inteira tivesse respirado fundo pela primeira vez em muito tempo. Como se cada cômodo, cada corredor, cada canto que havia guardado tensão e medo tivesse finalmente sido liberado de algum peso invisível que todos sentiam mas ninguém conseguia tocar. Dona Jo continuava se recuperando. Cada dia um pouco mais. Cada dia um pouco mais ela mesma. A fisioterapia virou parte da rotina. 3 vezes por semana, com uma dedicação que emocionava até a fisioterapeuta, que depois confessou para Stefano que nunca havia visto uma paciente lutar tanto com tão pouca reclamação. Ela reclama bastante, na verdade, Stefano disse, rindo. Ah, mas ela reclama sorrindo. A fisioterapeuta respondeu. Isso é diferente. Era diferente mesmo.
Dona Jo havia recuperado algo além da força nas pernas. Havia recuperado a vontade. Aquela chama que Rafaela havia tentado apagar aos poucos, com veneno, com palavras, com humilhação silenciosa, não havia morrido. Havia apenas esperado. Guardada em brasa baixa, protegida por uma mulher que havia colocado o próprio corpo na frente dela quando foi preciso. O processo contra Rafaela avançou. Stefano não entrou em detalhes com a mãe. Não havia necessidade de reviver cada camada daquilo. Mas Dona Jo não era ingênua. Nunca havia sido. Ela vai responder pelo que fez? Ela perguntou um dia. Simplesmente. Vai, Stefano respondeu. Dona Jo assentiu. Então tá bom, ela disse. E não tocou mais no assunto. Havia uma sabedoria naquilo que Stefano levou tempo para entender. Sua mãe não precisava de vingança. Nunca havia precisado. O que ela precisava era de justiça e de seguir em frente. Porque seguir em frente era o único movimento que Rafaela não poderia nunca tirar dela. Foi numa tarde de sábado que Stefano chamou Ana para conversar. Ela estava na cozinha, onde sempre estava, no lugar que havia se tornado o centro silencioso de tudo que havia salvo aquela família. Ele entrou, se sentou à mesa, e ficou um momento sem saber por onde começar. Ana esperou. Eu precisava ter visto, ele disse, por fim, o que estava acontecendo debaixo do meu teto. Com a minha mãe. Eu precisava ter visto e não vi. Ela foi muito cuidadosa. Ana respondeu. Não é desculpa. Não. Mas é verdade. Ele ficou em silêncio. Você salvou a vida da minha mãe, ele disse. Você ficou aqui quando podia ter ido embora. Quando ela te ameaçou. Quando ficou mais fácil não se meter. Você ficou. Ana olhou para a mesa. Eu não conseguiria ir embora. Ela disse, simples. Por quê? Ela pensou por um momento. Porque ela me tratava como gente. Respondeu. No mundo onde muita gente trata a empregada como se fosse invisível, Dona Jo sempre me olhou nos olhos. Sempre perguntou como eu estava. Sempre disse obrigada de verdade. Ela pausou. Não tem preço para isso. Stefano não respondeu imediatamente. Ficou olhando para Ana com uma expressão que misturava gratidão com algo mais antigo, o reconhecimento de que algumas pessoas entram na sua vida pela porta dos fundos e acabam sendo as que mais importam. Eu quero te propor uma coisa, ele disse, e quero que você pense com calma antes de responder. Ana o olhou. Você não vai mais trabalhar aqui como empregada, ele disse. Ela abriu a boca. Ele continuou antes que ela pudesse falar. Minha mãe precisa de alguém de confiança. De um acompanhante de verdade, alguém que cuide dela, que esteja presente, que a conheça. E não tem ninguém no mundo que eu confiaria mais com ela do que você. Fez uma pausa. O salário vai ser outro. As condições vão ser outras. E esse quarto nos fundos que você nunca usou direito vai ser reformado do jeito que você quiser. Ana ficou em silêncio. Você não precisa mais trabalhar para essa família. Ele disse. Você pode fazer parte dela. Ela demorou 3 dias para responder. Não porque tivesse dúvida, mas porque havia algo naquela oferta que era grande demais para ser aceito de forma leviana. Uma mudança de vida. Uma virada que ela não havia planejado e que chegou pela porta que menos esperava. Pelo lado mais difícil, mais assustador, mais doloroso. Quando respondeu, foi diretamente para Dona Jo. Entrou no quarto, sentou na cadeira de sempre, e disse: aceitei. Dona Jo sorriu daquele jeito que preenchia o ambiente inteiro. Demorou. Ela disse. As duas riram. E havia naquele riso uma leveza que só existe entre pessoas que passaram pelo fogo juntas e saíram do outro lado sem se soltar. A vida seguiu. Como sempre segue, imperfeita, imprevisível, cheia de dias comuns que só parecem importantes quando olhados de longe. Dona Jo voltou a sentar na varanda de manhã. Voltou a gostar de novela. Voltou a contar histórias de quando Stefano era pequeno com uma riqueza de detalhes que o fazia rir e se envergonhar ao mesmo tempo. Voltou a andar. Devagar. Com cuidado. Mas com os pés no chão. Stefano aprendeu algo que nenhum negócio, nenhum contrato, nenhum sucesso havia conseguido ensinar. Que a maior vulnerabilidade de um homem não está no que ele não tem. Está no que ele não enxerga. E que o amor verdadeiro, aquele que fica, que protege, que não pede nada em troca, raramente chega com fanfarra.
Ele chega quieto. Chega de avental. Chega nas mãos de quem descarta o caldo envenenado sem que ninguém veja. Chega no corpo de uma mulher que se coloca na frente de uma concha erguida porque simplesmente não consegue fazer diferente. Não porque é heroína, mas porque é boa. E no fim, depois de tudo, da dor, da traição, do medo, das noites sem dormir, foi exatamente isso que salvou aquela família. Não o dinheiro, não o poder, não a inteligência de ninguém. A bondade simples de uma mulher que ninguém havia olhado direito. Até que passou a ser impossível não ver. Se você gostou dessa história, então deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama.